Após sua coroação, Napoleão Bonaparte agora era imperador da França. Porém, sua coroação não foi da forma convencional. Durante o evento, Napoleão tirou a coroa da mão do Papa, assim mostrando que agora todos estavam abaixo dele, incluindo a Igreja. Durante o governo de Napoleão, sua rivalidade com a Inglaterra aumentou. Depois de um tempo, ele percebeu que seria impossível invadir as terras da Inglaterra devido à sua grande frota marítima. Com isso, decidiu criar um acordo proibindo que as nações europeias comercializem com a Inglaterra, o chamado Bloqueio Continental. O bloqueio continental era uma estratégia para tentar falir a Inglaterra, já que teoricamente ela não poderia vender nem comprar produtos de países europeus. Muitos países não concordaram com as ideias de Napoleão. Ele, na tentativa de fazer seu plano funcionar, tomou nação por nação e colocou seus parentes como líderes para garantir que essas nações seriam fiéis a ele. Alguns países não obedeceram ao bloqueio continental, principalmente Portugal. Lisboa, uma cidade linda, mas que neste momento estava passando por alguns problemas. O príncipe Dom João VI estava numa situação difícil. Por um lado, era pressionado por Napoleão para que não comercializasse com a Inglaterra, e por outro, ele era pressionado pelo rei da Inglaterra para que continuasse a comercializar. Como Portugal era muito dependente do comércio inglês e a frota naval da Inglaterra era forte, eles fizeram um acordo. A Inglaterra levaria a família real e a comitiva portuguesa para o Brasil, já que era sua maior colônia e era banhada pelo Oceano Atlântico, cujo era dominado pela Inglaterra. Depois de uma longa viagem difícil, a família real desembarca na Bahia. Após sua chegada, várias comemorações ocorrem, principalmente a cerimônia do beijamão. Essa cerimônia era da seguinte forma: os moradores faziam fila para irem beijar a mão do rei. Junto com isso, eles levavam presentes, como animais, flores e até terrenos. Após alguns dias na Bahia, eles fazem várias mudanças, principalmente a abertura dos portos para as nações amigas, o que significava que agora o Brasil não estava preso apenas ao comércio com Portugal. Então, após pouco mais de um mês, a família real vem para o Rio de Janeiro. Inicialmente, isso não era tão bom, pois ao chegar no Rio, como não tinham muitas moradias vagas, Dom João começa a confiscar as casas para ele, assim expulsando as pessoas delas. Porém, ele também favorece muito a cidade, pois, quando ele chega, ele funda alguns edifícios públicos, como o Banco do Brasil, Biblioteca Nacional e entre outros. Com todas essas mudanças, Dom João VI declara que agora o Brasil não é mais uma colônia, e sim um reino unido a Portugal. Algum tempo se passa e Napoleão Bonaparte acaba de ser preso e capturado. E com isso, o povo português ficou bravo, pois agora não tinha motivo de Dom João VI estar morando no Brasil. A corte portuguesa exigia que ele voltasse e que rebaixasse o Brasil à colônia novamente. Porém, Dom João VI gostava daqui, então decidiu enrolar o maior tempo possível. Dom João enrolou tanto que chegou um momento que ele foi obrigado a voltar para Portugal, senão perderia o trono. Então, Dom João deixa seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente e vai para Portugal. Porém, Dom Pedro I não estava nem um pouco preparado para assumir o cargo. Ele nasceu em uma família instável, já que Dom João não tinha uma relação saudável com sua mulher. Além de que ele não ia à escola, já que não era obrigado. Mesmo com sua incapacidade de assumir o cargo, ele vira príncipe regente. Porém, para sorte de Dom Pedro e dos brasileiros, sua mulher Maria Leopoldina e José Bonifácio estavam ao seu lado. Essas duas mentes ajudaram muito Dom Pedro. Maria Leopoldina era uma mulher de uma família da Áustria que estava totalmente preparada para ser rainha.
Já José Bonifácio era um homem com muito conhecimento. Ele passou a vida estudando em diversas universidades europeias e ainda presenciou a Revolução Francesa. Após alguns meses, o povo português, não satisfeito, exigiu que Dom Pedro também voltasse para Portugal. Com isso, Dom Pedro fez um pronunciamento oficial, o chamado Dia do Fico. Dom Pedro havia oficializado que ficaria no Brasil. A partir deste dia, Dom Pedro fez muitas medidas drásticas. Ele anunciou que qualquer exército português vindo para o Brasil seria considerado inimigo. Também expulsou militares que não juravam fidelidade, além de que ele convocou uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição própria do Brasil. Após um tempo, finalmente chega o dia. Dom Pedro estava indo para São Paulo e tinha deixado sua mulher, Maria Leopoldina, como princesa regente. Durante este tempo, algumas autoridades portuguesas desembarcaram no Rio de Janeiro. Eles chegam e começam a revogar todas as medidas que o príncipe regente havia feito. Eles invalidam todos os pronunciamentos dele, além de acusar ele de traição. Com tudo isso acontecendo, Maria Leopoldina escreve várias cartas para Dom Pedro, incluindo o próprio documento declarando a independência do Brasil. Após isso, ela ordena um carteiro para que ele leve as cartas até São Paulo, onde Dom Pedro estava. Após uma longa viagem do Rio até São Paulo, ele alcança Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga e o entrega as cartas. A partir deste momento, não havia mais volta. Era independência ou morte.